Se você gosta de suspenses onde o personagem principal começa a perder a sanidade página por página, esse livro é pra você. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra conversar sobre Belas Imperfeições, o novo suspense da Alice Finney que eu li recentemente e tô aqui doido pra trocar uma ideia com vocês sobre ele. Esse livro saiu agora na 5ª temporada do Elas, que é esse projeto do Dark Side Books, onde eles publicam apenas suspenses escritos por mulheres. E esse livro tem tradução da Letícia Ribeiro Carvalho. A Alice Finney é uma queridinha já de muita gente, ela tem 2 outros livros aqui no Brasil que são bem famosos, então todo mundo tava bem ansioso pra saber o que ela traria nessa nova história, e particularmente eu gostei. Me atrevo a dizer talvez que seja até o meu favorito dela. Eu gostei dos 2 livros anteriores, mas eles não foram assim meus favoritos. Eu sei que o dele e dela muita gente ama de paixão, eu gostei também, mas naquele lá, o final eu não curti tanto. Mas esse aqui, ele tem um clima, tem algumas coisas que me agradaram bastante, que é o que eu vou explicar aqui pra vocês hoje, tá? Então, esse é um suspense que ele vai trabalhar algumas ideias que eu gosto bastante em livros, como por exemplo, isolamento, a paranoia, reclusão e escritores. Quando tudo isso tá junto no mesmo pacote, eu acho que se torna ainda mais interessante pra mim. Aqui nós vamos conhecer o Grady Green, que ele é um escritor que no mesmo dia ele vai passar pela melhor e a pior coisa que já aconteceu na sua vida. A melhor coisa porque ele vai receber um telefonema dizendo que o seu último livro entrou pra lista dos melhores livros ali do New York Times, mas ao mesmo tempo em que ele recebe essa notícia, a sua esposa desaparece. Ele estava conversando com a Abby numa ligação de celular, quando ela parou ali, ela comentou alguma coisa, desceu do carro e desapareceu, sumiu no ar. Uma investigação foi feita, mas a única coisa que foi encontrada foi uma jaqueta vermelha que ela estava usando no momento. Fora isso, o caso nunca foi solucionado. Um ano se passa e a gente descobre que o Grady, ao longo desse tempo, ele foi se perdendo. Ele parou de escrever, ele nunca mais conseguiu produzir um livro tão bom quanto o que ele já tinha escrito, ele perdeu todo o dinheiro dele, ele perdeu o apartamento, ele foi à bancarrota nesse um ano, e chega um momento que a sua agente literária chama ele e diz assim, ó, é o seguinte, parou, não dá mais pra gente viver desse jeito, eu preciso que você produza pra mim um novo livro, a gente tem que voltar a agitar as coisas, não dá pra você viver pra sempre desse jeito. E eu tenho uma solução, diz ela, eu vou te mandar pra uma ilha, onde eu tenho uma cabana lá, que tá desabitada no momento, mas é um lugar muito bom, muito silencioso, isolado, e eu acho que se você for pra lá, você vai conseguir escrever o seu próximo best-seller. A princípio ele não acha uma boa ideia, mas ele percebe que assim, o que ele tem a perder? A esposa ele já perdeu, ele não tem mais inspiração, nenhum livro dele fez sucesso, ele tá no fundo do poço. Então, o que é ir pra uma ilha isolada lá na Escócia pra tentar escrever um livro, né? Ele irá então em direção à ilha de Amberley, que é uma ilha que tem apenas 25 habitantes fixos, além dele. Então é um lugar muito assim isolado mesmo, com pouca circulação, e aqui a autora já vai trabalhar a minha coisa favorita, que é o isolamento extremo. Porque apesar de ser uma ilha no tempo presente, tem só uma balsa que vai até o lugar, e por causa das proteções ali da natureza, existem limitações, né, das pessoas poderem entrar lá ou não. Então no período em que o Grady vai até a ilha, não pode mais ninguém entrar além dele, que vai ser um dos residentes fixos do lugar. Não tem sinal de celular, não tem internet, rádio também não pega muito bem, então realmente é o isolamento. Ele vai estar ali fechado pro mundo, pronto para escrever o seu próximo trabalho. Só que assim que ele chegar lá, né, quando ele for colocar os pés dele na ilha, ele vai ver a mulher dele, ele vai ver a Abby, ou pelo menos alguém que ele acha muito parecido com ela. Só que como ele tá cansado, ele tá estressado, ele acha que foi a cabeça dele pregando uma peça, então ele pensa, não, eu estou ficando louco, eu não vi a minha mulher sumiu há um ano, mas não ela, né, o que ela estaria fazendo nessa ilha, onde eu vim parar do nada? E essa é a primeira coisa estranha que vai acontecer com ele, depois, né, outras também acontecerão. Ele vai pra tal da cabana, que realmente é um lugar muito aconchegante, muito bom, silencioso, e nesse lugar ele vai tentar descobrir um pouco mais sobre o escritor que já morou ali antes dele, e também sobre os outros habitantes da ilha. E é aqui que a coisa vai começar a ficar sinistra. Ele vai começar a se encontrar com essas pessoas, né, que moram por ali, e assim, você vai percebendo como leitor que é todo mundo muito esquisito. As pessoas falam umas coisas meio enigmáticas, elas deixam no ar umas frases, assim, do tipo, você não vai embora, eu acho que você vai ficar aqui por muito tempo, umas coisas assim que vão te dando a impressão de que o pessoal ali não é muito certo. Sem falar que ele vai ter outros avistamentos da suposta esposa. Ele vai ver ela ali em alguns momentos, né, como se ela estivesse fugindo, ele vai ver o casaco vermelho dela. E isso, claro, começa a deteriorar a pouca sanidade que ele tinha, né? Ele já não tinha muita quando ele chegou, então ali a coisa vai ficando pior, se é que dá pra ficar pior. E a gente vai acompanhando essa deterioração da mente dele, ao mesmo tempo em que ele investiga, né? Tem toda uma história dele ali com o escritor da cabana, né, que morava ali antes e tal, que também vai ser tratada no livro. Falei pra vocês que esse aqui possivelmente é o livro da Alice Finney que eu mais gostei, por causa de alguns detalhes que eu vou comentar agora. O primeiro detalhe é que eu penso que a Alice Finney é ótima em escrever ambientação de isolamento. E aqui ela subverte um pouco o gênero, porque não é
momento a gente tem muito no mercado, é sempre o livro, né, o suspense da mulher que acha que está ficando doida. É sempre a mulher que acha que está ficando doida. Ali eu já gostei porque ela mexeu um pouquinho com o que se espera de um thriller no momento. A questão do isolamento da ilha é muito bem colocada porque você começa a perceber aos poucos o terror do personagem ali, porque não tem como ele ir embora. Não tem balsa, não tem carro, não tem barco nenhum no lugar, não tem absolutamente nada. Tem os momentos em que ele pensa em fugir, ele pensa em sair da ilha, só que não tem pra onde ele ir, não tem o que ele fazer. E eu lembro que teve um momento específico, assim, da história em que eu tava muito angustiada, porque eu tava querendo que ele fugisse. Eu tava querendo que ele se jogasse no mar e fosse embora, mesmo, né? Provavelmente ele morreria no processo. Mas assim, até a coisa tava muito tensa. O pessoal ali da ilha tava muito esquisito, muito esquisito. Então ela é muito boa, né? Em construir a ambientação, as rochas, o barulho, o vento, essa sensação de que aquele lugar tá meio isolado e perdido de todo o resto do mundo. Isso é muito legal. Eu também gostei do ritmo, tá? Eu vi que algumas pessoas não curtiram muito o fato de que o Grady, ele é esse cara que fica chafurdando na própria miséria, se eu puder classificar desse jeito. Mas, particularmente, eu gosto desse tipo de narrativa. Eu gosto de ficar dentro da cabeça de um personagem que não está certo sobre o que tá acontecendo com ele. Então, pra mim, não foi difícil ler a narrativa do Grady. Não foi exaustivo ler o Grady também. O livro, na verdade, fluiu muito rápido. Eu li ele de um dia para o outro, pra vocês terem noção. Foi muito rápido mesmo. Então, pra mim, essa questão do personagem perdendo a sanidade foi instigante. Eu não senti que a narrativa foi arrastada, apesar de eu ter escutado já umas resenhas de umas pessoas que acharam que foi um pouco. Mas aí, claro, você vai ler e você vai decidir. Pra mim, não foi. Pra mim, foi ótimo. Devo dizer pra vocês que teve duas questões que eu adivinhei. Uma delas eu achei bem fácil, a outra foi um pouquinho mais difícil, porém, ela usou aqui um truque que ela já tinha usado lá em Pedra, Papel, Tesoura. E a coisa que eu mais curti é que ao final, quando a gente tem uma grande revelação sobre a história, ela muda toda a nossa perspectiva sobre o que a gente leu. Eu adoro quando o autor faz isso. Eu adoro quando o autor, ele faz com que a gente tenha vontade de ler o livro de novo, pensando no que a gente sabe. Então, tem uma revelação ali no final que ela faz com que a gente pense em tudo o que aconteceu por outra perspectiva. E aí eu lembro que muitas coisas fizeram sentido. Eu pensei assim, nossa, agora sim, aquilo que aquela pessoa pensou, falou, demonstrou naquele momento, fez total sentido. Eu queria discutir mais coisas, mas daí eu vou entrar na área do spoiler, tá? O que eu posso contar pra vocês, sem spoiler, é isso que eu contei até agora. Eu espero que isso tenha instigado você a ler, que você tenha ficado curioso pra entender. A Alice Finney é muito boa, né? Ela realmente escreve ali pra você virar a página, pra você não parar. Ela tem um dom mesmo. Eu acho que no thriller contemporâneo, esse thriller mais acelerado, com toques absurdos, ela é uma das melhores. Tem um momento ali no final que eu acho que ela embola muito uma coisa. Ela podia ter deixado mais simplificado, mas é aquilo, né? Também não dá pra gente ter tudo. E antes de eu entrar na parte dos spoilers, só uma informação extra pra vocês, é que os direitos do livro já foram adquiridos, e pensando que o dele dela, o livro anterior, já foi adaptado, provavelmente esse aqui também será adaptado. Então leia antes que qualquer adaptação surja por aí. Agora vamos pra parte dos spoilers. Então eu me despeço de você que não quer saber mais nada sobre o livro, e a partir de agora eu continuo apenas com quem já leu o livro, tá? Eu espero que você tenha lido e que você esteja comigo porque leu e não porque tá curioso e quer pegar um spoilerzinho. Então, vamos lá primeiro para as coisas que eu adivinhei. Eu acho que a coisa mais óbvia é a gente intuir que aquela ilha, que só tem mulheres morando lá, quando a gente percebe em determinado momento, com certeza essas mulheres estão ali com o intuito, né? E eu logo pensei em vingança, principalmente porque nós tínhamos recortes de jornal ali ao longo da narrativa que falavam de violência contra a mulher. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, essa é uma ilha de mulheres, onde elas se juntaram para fugir da violência externa, e elas têm ali alguma coisa com o Grady, né? Alguma vingança com ele, ou elas vão usar ele para alguma coisa. E era isso mesmo, né? É isso que a gente descobre, que realmente é uma ilha onde as mulheres se uniram, e aqui a gente tem ecos das antigas ilhas, de lendas antigas, né? Ilhas de mulheres, as Amazonas e tudo mais. E elas realmente se juntam ali para viver uma vida de paz, para viver uma vida tranquila fora da sociedade que insiste em atormentá-las e violentá-las. E aqui mais um detalhe, né? É quando a gente percebe que o Grady, ele era um pouco obtuso, porque o cara demorou muito tempo para perceber que só tinha mulheres na ilha, né? Foi lento, ele foi muito lento, porque nós leitores a gente percebe rapidinho que ele só conversa com mulheres, nunca aparece um cara ali na situação, e ele assim, avoadíssimo, ele só percebe lá no final e olhe lá. A outra coisa que eu adivinhei, que eu falei pra vocês, né, que eu acho que foi o mesmo truque que ela usou em Pedra, Papel, Tesoura, era que nós tínhamos duas mulheres chamadas Abby. E por que eu descobri isso? Porque a gente tem uma narrativa de uma Abby aqui no livro, né, onde ela fala do seu marido escritor. Só que o marido escritor que a Abby fala no seu relato tinha uma personalidade diferente da do Grady. E aí eu lembro que eu pensei, são homens diferentes. E sendo homens diferentes, devem ser mulheres diferentes. E realmente, eram duas Abbys. Duas Abbys diferentes com dois maridos escritores. Então isso aí também eu achei que foi fácil de adivinhar, porque ela tinha usado um truque similar
falaram lá no Pedra, Papel, Tesoura, né? Quem leu vai lembrar das cartas que a mulher escrevia lá no livro e tal. Claro, não tira o legal da narrativa, mas também foi uma coisa que acabou facilitando ali pra descobrir um dos plot twists. Agora, o plot twist que eu não adivinhei, apesar de que, gente, agora quando a gente para pra pensar, tava na cara, né? Tava muito na cara. Quando eu paro pra pensar, eu devia ter pensado nisso. Era que o Grady, ele era o responsável por tentar matar a Abby, né? Ele que tinha jogado ela do penhasco lá e tal, feito toda a encenação. Isso eu achei muito legal porque explica muita coisa. A minha coisa favorita aqui foi quando eu descobri isso, pensar no livro todo e lembrar que durante o livro inteiro, esse homem estava infeliz, estava ansioso, estava paranoico, não porque ele estava esperando encontrar sua mulher, mas sim porque ele estava morrendo de medo de encontrar sua mulher, porque se ele encontrasse ela, significava que, né, o assassinato não tinha dado certo e ele estava ferrado, pra não dizer outra coisa. Então, quando você pensa que o desespero dele, do livro inteiro, não era por amor, era por medo, o livro vira outra coisa. Você passa a pensar no livro com outra perspectiva. Eu lembro que eu pensei, me dá vontade de ler o livro do início até o final, agora pensando que o Grady está com medo e não que ele está, né, querendo encontrar a esposa. Ele tinha, na verdade, medo de ser descoberto, tá? Interessante. Ele não tinha culpa pelo que ele havia feito, ele tinha medo de ser descoberto, o que mostra que ele era um grande de um cretino do início ao fim. E eu acho que esse final é muito legal porque ele mostra o quanto o Grady, ele era cretino, autocentrado, egoísta, que nunca se importou com a Abby. Ela nunca esteve em primeiro lugar na vida dele, era sempre a escrita e os seus livros, tanto é que foi por isso que ele tentou matar ela. Então o livro, ele adquire essa nova perspectiva que eu achei deliciosa quando você pensa em retrospecto, né? Eu acho que ficou muito legal. E o ego dele, ele é tão inflamadíssimo, ele acha que ele é o alecrim dourado, que de todas, né, todos os homens ali que já tinham desaparecido, ele seria o único que elas perdoariam depois de ter tentado matar uma delas. O cara tinha um ego, né, realmente bem inflado, do tipo, não, claro, eu tentei matar a Abby, mas olha essas mulheres aqui da ilha, como é que elas não iriam me perdoar? Olha eu, talentoso, um escritor, um sucesso, um autor de um futuro best-seller, é óbvio que elas vão me perdoar. E aí quando elas deixam ele ficar na ilha, né, ele fica todo pavão, né, ai, olha como eu sou importante, como elas me deixaram aqui. E no final, né, ele obviamente se ferra, porque ele descobre que quem passou a perna nele foram elas. E eu achei o finalzinho dele assim, ó, dei um sorriso, confesso que eu dei um sorriso e pensei, é bem feito, né? Bem feito pro Grady, que ele achou que ele era o bonzão e ele achou que as suas atitudes não teriam consequências. Ele tentou matar a esposa e achou que isso não era nada demais, achou que isso não era importante, achou que isso no mundo atual não vale de nada e no fim das contas ele sofre a consequência. E isso eu achei bem no ponto. E aí, me conta, o que vocês acharam? Vocês concordam comigo ou não? Adivinharam as mesmas coisas que eu ou não? Ou vocês foram, né, tiveram mais dificuldade ou foram mais espertos do que eu e adivinharam que o Grady realmente tinha tentado matar a Abby? Eu achava, tá, que o Grady não era santo, porque era muito ali ele chafurdando na própria tristeza, e eu pensava, não pode que esse cara é tão bonzinho assim, tem alguma coisa ali, né? E ao longo do livro a gente começa realmente a desconfiar que ele não é esse puro suco da bondade, mas quando a gente descobre sobre a Abby, eu acho que fica ainda pior. Pra mim, gente, esse livro foi puro entretenimento do início ao fim. Eu gostei bastante, né, eu comentei com vocês, eu acho que é o meu favorito dela, foi o livro que eu li mais rápido, li de um dia pro outro. Então, pra mim, ele é um entretenimento de primeira e eu indico bastante. Eu espero que você que ficou comigo até o final realmente tenha lido o livro, que você não seja um penetra que está aqui tentando escutar spoilers, não quero estragar a tua experiência, tá? Então deixem os seus comentários aqui, inclusive se o livro não funcionou pra ti, quero saber também, comenta comigo, eu adoro saber. Eu acho que essas trocas que a gente tem aqui, elas me ajudam a ampliar a minha compreensão da história também. Link para o livro aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado, beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.